O primeiro jogo que eu trouxe para vocês é um jogo do estilo ou gênero MOBA, que é um jogo de batalha em arena que você joga com outros jogadores online de forma simultânea, que é chamado de League of Legends, mais conhecido como LoL ou LoLzinho, tá bom? O pessoal chama muito de LoLzinho, o League of Legends. Então, a ideia geral do jogo é, você vai estar com um grupo de pessoas, que podem ser conhecidos seus ou não, contra outras pessoas. Então, são 5 contra 5, tá? Cada um em sua equipe, e você vai estabelecer estratégias de acordo com o seu personagem escolhido. Alguns vão funcionar como um suporte, outros vão ser os que vão carregar o time nas costas, outros vão ser mais estratégicos no processo de cura. Então, cada personagem tem uma função, tem os tanques, tem os healers, né, que são os curandeiros ou os curadores. Então, cada pessoa na equipe vai desempenhar uma função e estrategicamente ela tem que elaborar um plano para poder, através de linhas, né, as lanes. Você tem várias linhas de batalha para chegar ao campo do inimigo. Você vai pensar onde você deve ficar, de que maneira, quando curar, quando atacar, quando recuar, qual item investir. Então é um trabalho altamente estratégico para você, ao final de uma batalha que dura aproximadamente 30 a 35 minutos, pode ser um pouco menos, um pouco mais, você vencer aquela partida. Você joga esse jogo de forma ranqueada ou de uma forma que é puramente amadora, amistosa, sem valer nenhum troféu. Então por que o jogo ele chama tanta atenção? Além de ter milhões de usuários no mundo inteiro, esse jogo ele tem grandes campeonatos, é um jogo que tem pro gamers, né, jogadores profissionais por todo lado, e ele envolve assim, uma cifra multimilionária de faturamento. Então assim, é bastante coisa que o League of Legends ele traz, né, para a comunidade de jogadores, para a indústria de entretenimento. E esse jogo ele tem um pequeno problema. Quando o uso ele não é bem feito, a pessoa tem uma questão de se aprofundar muito naquela temática, jogar por horas a fio, porque como qualquer outro jogo eletrônico, ele libera bastante dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer, pelo estado que você tem de prazeres imediatos, de alívio, de relaxamento. Só que tem outro ponto aqui. Além dele propiciar essa liberação constante, quando você não consegue interromper esse hábito, utiliza ele como uma fonte de escapismo, não como apenas entretenimento, você tem uma tendência a passar do tempo de uso. E a comunidade desse jogo, como outros jogos online também, tem um teor muito tóxico, tá? Então lá também as pessoas acabam se xingando bastante. Já ouvi vários relatos de pessoas que ficaram com a autoestima lá embaixo após jogar aquele jogo por muito tempo, e alguns até falaram, cara, graças a Deus eu me livrei dessa porcaria desse jogo, porque eu ficava assim super estressado o quão tóxica a comunidade era. Gente, tem pessoas super legais lá, mas como é um jogo de campo aberto, então se você deixar o chat, né, a conversação aberta, as pessoas vão falar alguns palavrões e vão falar algumas coisas que não são agradáveis de ouvir, o que deve ser bem, né, trabalhado isso para você não ficar dentro daquilo, porque é um esporte, né, isso traz raiva, traz agressividade, traz frustração à tona. Então tem cuidado, porque pessoas já mais vulneráveis, com autoestima comprometida, podem também sofrer mais impacto lá. Então vamos lá. É um jogo que não pausa, e esse jogo ele normalmente é jogado, né, para quem utiliza, por um bom tempo durante o dia, porque você vai jogar várias partidas, você vai subindo ou descendo no ranqueamento, que vai ter lá os seus troféus e numerações de bronze, prata, ouro e aí vai. Então, em linhas gerais, o LoL, assim como o Dota, que é um jogo de uma outra empresa, o LoL é da Riot, o Dota é da Valve, são jogos que pertencem de alguma maneira, né, ao mesmo gênero, que são jogos MOBA, mas eles têm suas dinâmicas um pouquinho diferentes, gráficos, poder de máquina, mas são bastante utilizados e eles não são pausados, tá bom? Você não consegue pausar durante uma partida esse tipo de jogo. Então por que é importante você saber? Se o filho de vocês utiliza ou LoL ou Dota, por exemplo, você não vai conseguir que ele pause o jogo. Então esquece aquela ideia de falar, filho, pausa aí, e eu vou além. Se você fala pro teu filho pausar, que não tem como fazer, tá? E tá durante a partida você fala, o cara não vai pausar não? Ah, beleza, então já sei o que eu vou fazer. Vou puxar aqui a tomada do computador, vou desligar, vou arrancar ele da cadeira. O que acontece? Ele vou puxar, né, alguns falam até, vou desligar a internet da casa, tirar o Wi-Fi, puxa o cabo. Você desconecta o seu filho ou filha da partida. Acontecendo isso, a equipe desfalca, então lembra, são 5 contra 5 e não tem cartão vermelho como no futebol, você não tem como expulsar a pessoa durante a partida por falta ou pênalti, ou seja lá o que for, de outra forma, né, se a pessoa for tóxica, for denunciado ou algo do tipo, mas se você desfalca a equipe, ficam 4 contra 5. Imagina no futebol quando tem um a menos, muita coisa muda. Num jogo que tem 5 contra 5, um a menos, é uma perda muito grande, é 20% do time que vai embora. E aí o que acontece? Os amigos ficam altamente irritados porque você arrancou, né, do seu filho a internet e agora o time está desfalcado e provavelmente vai perder. Eles vão perder ranking
vão perder troféu com isso e vão ficar realmente bem estressados nessa história.